Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil, no mundo, da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Compare o episódio de hoje no site Vambora. A geração Z está encontrando Marx. A marxificação da geração Z. Tem vários exemplos aqui. Tem essa matéria de hoje, que ela é bem interessante. Tem o exemplo do Jones Manuel. Fora do Brasil, tem o Zoran Mandani, que tá levantando... Ele não é exatamente marxista, mas ele é meio socialista. Assim, Socialista democrático. Ele é o político mais badalado do Partido Democrata da esquerda nos Estados Unidos. Tem esses caras como o Hassan Piker, também são streamers meio comunistas lá de fora. Ele é tipo o Jones Manuel dos Estados Unidos, sabe? Cara, muito se fala sobre reavivamento religioso, católico, etc. entre os jovens, mas não se fala muito sobre, cara, reavivamento marxista entre os jovens, cara. Tá acontecendo, definitivamente tá acontecendo. Vamos tentar encontrar os motivos pra isso, né? Eu tenho uma suspeita que tem a ver com aumento da desigualdade década de 70, alguma coisa do gênero, ou só uma coisa cíclica mesmo, né? Pois é. O lixo de uma geração é o ouro de outra, né? Pois é. O Marcos Augusto Gonçalves aqui relaciona com a alienação do trabalho. E eu acho que isso é um ponto, cara. Eu acho que o trabalho... Aqui tem uma das matérias que fala do Zoran Mandani, fala sobre os jovens profissionais, né? De negócios. Então é literalmente, a galera trabalha, sei lá... O cara trabalha na Deloitte, analista de dados, aí é meio comunista. Eu acho que o trabalho, hoje em dia, ele meio que tá uma coisa meio sem propósito. Enfim, eu vou entrar mais pra frente. Vamos ler um pouquinho sobre o que o Marcos Augusto Gonçalves tem a dizer. Então, noticia-se o mal-estar da geração Z com emprego tradicional em corporações. Mais uma evidência dessa situação, segundo a reportagem da Folha, é a viralização de uma newsletter publicada no Substack. O escritor britânico, pesquisador do futuro do trabalho, transformado em porta-voz da massa insatisfeita. McCann, de 24 anos, bem novinho, considera que o emprego corporativo envolve os trabalhadores em não problemas que geram reações em cadeia sem efeito prático e racionalidade. Então, enfim, é meio que a tese antiga do Marx, né, da alienação do trabalho. Então, no passado, mais tradicional, o trabalhador ele fazia meio que o produto do começo ao fim. Ele estava envolvido em toda a cadeia produtiva e isso meio que dava mais significado para ele, mas com a ascensão da indústria, etc., cada trabalhador faz um pedaço muito pequeno e aí o trabalho deixou de ter significado e isso é uma das formas de como o capitalismo e tal oprime os trabalhadores e a solução do Marx era que você tinha que ter uma revolução e meio que destruir o capitalismo, né? E realmente, cara, eu acho que é isso que ele fala nessa matéria aqui, não vale a pena ler, eu tô resumindo a parada, mas isso eu acho que é um pouco verdade pra geração Z, que o trabalho em escritório hoje em dia, ele é um pouco assim, sabe? Ele é um trabalho que você faz que meio que, cara, tu trabalha no marketing da L'Oréal, tá ligado? Eu gosto da recorrência desse exemplo. Sim, que merda, sabe? Desculpa aí se você trabalha no marketing da L'Oréal. Mas, cara... O trabalho de escritório tá cada dia mais absurdo. Porque meio que as empresas já estão estruturadas, então meio que você não faz nada, né? Exato. Você só toca o barco. E não é nem tocar o barco de uma forma proativa, manejar o barco. É só, Sim. A vela tá levando o barco e você tá no barco. E aí você até ganha bem comparado com os seus colegas que não optaram por isso. Mas, sei lá, tu tá ganhando lá teus 8 mil reais, sei lá, pegar um salário bom, assim, pra um cara da geração Z que tem um emprego corporativo. Mas com esses 8 mil reais, tu não consegue ter uma casa, tu não consegue pagar uma escola boa pro teu filho, tu não consegue meio que porra nenhuma. É engraçado, cara, que você meio que se destacar o trabalhador do processo produtivo, o Marx colocou como elemento de alienação do trabalho, na forma de como o capitalismo oprime o trabalhador e tira a consciência dele no papel que ele exerce. Né? Então, você tá lá na fábrica, você é indispensável para a produção, mas dado que você só faz isso, você se sente menor, né? Você não é mais um artesão medieval que faz um vidro perfeito, uma porra assim, de cabo a rabo, por isso você consegue valorizar o teu trabalho. E aí hoje aparece meio que o absurdismo, assim, o trabalho de escritório, o trabalho alienado absurdo como fator de radicalização, de conscientização da geração Z em relação às relações de trabalho. Eu penso, cara, que talvez, mais do que ter um emprego que não significa porra nenhuma, é um emprego que não resolve nada na tua vida. Sim, eu acho que é isso também. Que é, meio que você vai pro escritório, você nem quer ir, mas você vai. Aí a geração Z, sendo bem honesto também, boa parte também, ela só é mais soft no geral também, meio traumatizada, negócio de pandemia, meio garotada da bolha, meio garotada internet, aí você é obrigado a ir no escritório, onde você faz um monte de reunião que não leva porra nenhuma, seu salário... Todo mundo no escritório é amigo, mas é aquele amigo que sabe que não é de verdade. Você não pode contar, né? E aí
aí depois você faz um trabalho que também não te realiza plenamente. Você já fez uma concessão em trabalhar no marketing da L'Oréal, porque na verdade você queria ser tipo um escritor de, sei lá, de contos eróticos na Amazon, free publisher e tal. E aí, no fim das contas, você recebe essa porra desse salário que não te garante nem a qualidade boa de vida. Exato, né? porque no passado, sei lá, bota aí década de 70, dava pra você, com um salário, um emprego equivalente, você teria uma vida boa o suficiente pra, pô, conseguir ter uma casa, pelo menos alugar uma casa bacaninha, aí ter o filho estudar num colégio minimamente bom e tal, aí você poderia se casar, etc. Dava pra mim que você resolver a sua vida. Mas hoje em dia com... Um exemplo aqui, tipo, pra mim, cara, é a foto do Lula, cara, no início da campanha dele, ele com metalúrgico ainda no ABC, ele tinha uma casa com 3 quartos, 2 filhos, uma esposa e um carro na garagem. Hoje em dia é inimaginável, né? Exato, e o Lula era metalúrgico, ele não era nem... Não era nem white collar, né? Exato. Enfim. Bem-vindo ao mundo capitalista geração Z. E não apenas. A experiência do socialismo, tal como existiu no século XX, também produzia efeitos similares, quando não agravados pelo monstruoso aparato político estatal. Enfim, esse cara é comunista, né? Mas... Tudo bem. Dado que a gente tá falando sobre a marxificação da geração Z, enfim, vamos ouvir quem meio que entende, né? Maybe. O nonsense de requisições e tarefas também nos atormenta na vida pública, notadamente em sociedades como a brasileira, em que prevalece a exasperante tradição burocrática e cartorial. A simples existência da mediação dos cartórios, seus carimbos, estampilhas, além das taxas cobradas, é uma tortura inaceitável. E aí, enfim, tá falando do excesso de burocracia na vida. Pra comprar coisa? Pra comprar imóvel, que ele tá falando? Eu acho que é pra viver, no geral, assim, sabe? Sei lá, cara, eu vou um pouco na contramão, assim, nessa sensação de que, tipo, cidadão médio é atordoado por burocracia. Pelo cartório, né? Ah, meu Deus! Tipo, o cartório é um custo, é uma custa a mais em todo o processo produtivo, ajuda a encarecer. Mas, cara, se você não é empresário, meio que você vai no cartório o quê? Uma vez a cada 3 anos, assim? Pois é, talvez até mais, entendeu? Sei lá. Sim. Mas, enfim, fato é, a geração Z, de fato, está meio que encontrando Marx. Você vê isso, essa matéria tem 2 meses, mas ela é muito boa, é dos caras aqui que vasculham as redes sociais para ver que tipo de pensamento tem ascensão ou decadência. Ele fala sobre a ação do Jones Manuel. E tem essas outras também do Mandani. Tem essa aqui que eu achei um pouquinho antiga, de 2020, mas ela fala sobre o mesmo fenômeno, que é metade da geração Z apoia o marxismo/socialismo. Eis o porquê. Esse cara aqui fala que é porque a geração Z não entende o que é marxismo socialismo, né? Eu acho que esse site é um site meio libertário, assim, fala, porque eles, na verdade, eles não entendem a verdadeira essência, o cálculo econômico, eles não conhecem o problema do cálculo econômico do marxismo e tal, o que é verdade, ok, mas vai além. Aí, né? E aí, na matéria desse autor aqui que explica por que ele tá votando no Zoran Mandani, ele deixa bem claro que é tipo, cara, eu entendo que as políticas do Zoran Mandani não fazem sentido, mas eu vou votar nele de qualquer maneira. E a gente vai abordar, mas a gente vai falar um pouquinho do Brasil, que é o seguinte, quando o comunismo viraliza, o vácuo ocupado por Jones Manuel, que nas últimas semanas ele até tá um pouquinho em baixa, comparado com o que ele tava, sei lá, mês passado e tal, mas dado que ele não é o primeiro marxista a viralizar, provavelmente não vai ser o último também, né? Mas enfim, a matéria aqui diz, a direita ainda reina quase sozinha entre os maiores nomes da política brasileira nas redes sociais. Jair Bolsonaro continua líder absoluto no Instagram, mas já não cresce no ritmo de antes. O protagonismo hoje está com Nicolas Ferreira, que ocupa a 2ª posição entre os perfis políticos na rede. Entre os 10 mais seguidos, apenas Lula aparece como representante da esquerda. Mas, quando o critério é crescimento, e não apenas tamanho, a surpresa vem justamente da esquerda. Nos últimos 90 dias, quem mais ganhou seguidores foi o Jones Manuel, ex-candidato ao governo de Pernambuco pelo PCB. Isso aqui... Uma forma meio retardada de qualificar ele, né? Exato, porque ser candidato pelo PCB é a mesma coisa que falar, tipo, cara... Eu concorri pra síndico do meu prédio. Exato. Não é uma nomeação disputada. Tu é um jogador de futebol, da liga ali dos, sei lá, sabe, dos joga na liga coreana, dos garçons da glória, tá ligado? Enfim. É a grande pelada dos porteiros, né? Pois é. Apresentando-se abertamente como marxista-leninista e comunista, sem mandato em partido oficial, bababá, aumentou o número de seguidores em mais de 1 milhão, superando a alta de Nicolas, Eduardo e até do próprio Lula. Nesse período, o perfil relacionado à política que mais cresceu no Instagram, em patamares similares apenas ao de nomes da direita, como o próprio Nicolas, Zé Trovão e Alan dos Santos. Eu não conheço o Zé Trovão. Zé Trovão é um deputado aí. Boa. Daqueles. E aí, no monitoramento da Power, mais de 100 mil grupos do público do WhatsApp, beleza. Então ele está sendo muito mencionado. E ele traz os outros nomes que também estão crescendo, que é Cleitinho, Érica Hilton, Damares Alves. Então você vê, tirando o Lula, os únicos nomes da esquerda que crescem são os nomes mais radicais, assim. Seja o Jones Manuel, que é o marxista mais tradicional, mais focado em classe, eu acho, né? Uhum.
vou ter que confessar que eu não sou um ávido consumidor do conteúdo do Jones Manuel. Ninguém apostaria nessa. Pois é, mas a Erika Hilton também cresce muito, e a Erika Hilton também é uma esquerda radical, um pouco mais identitária, né? Eu não sei, cara. Eu sou um pouco reticente sobre esses monitoramentos de rede, de grupo de WhatsApp que esses caras postam, porque eu acho que não tem um aspecto qualitativo também da interação. Sim. Então, as pessoas mais comentadas são Bolsonaro, Lula e Fernando Haddad. Cara, eu sei o que as pessoas estão falando da Haddad, entendeu? Taxade! Então é aquilo, se você parte da premissa que falem bem ou falem mal, mas falem de mim, da qual eu não compartilho, né? Senão o canal seria drasticamente diferente. Eu acho que só não tá rolando, entendeu? E toda essa relevância da Erika Hilton, pra mim não parece como se as pessoas nos grupos de esquerda também tivessem... você viu o que a Erika Hilton fez? Você viu a bolsa que ela usou? Ela tava com a Beyoncé ontem. E esse projeto de lei aqui, não sei o que. Não é isso que tá acontecendo. É tipo, tem um grupo de 60 tiozões que negociam curió, sabe, gaiola de pássaro na feira, e eles passam o dia inteiro falando sobre a Erika Hilton, o fato dela ser uma mulher trans. Da forma não elogiosa, você pode presumir e tal. E é basicamente isso. O Jones, na verdade, pra mim, ele aparece isolado nesse negócio, o que me faz suspeitar, na verdade, entendeu? Uhum. Ele seria... Porque as pessoas de direita, eu não imagino que ele chegou no grupo dos tiozinhos que negociam curió. Não. Senão eu imagino... já seria visível, entendeu? É porque a Erika Hilton e o Haddad são mais espantalháveis do que o Jones Manuel, muito né? mais. Porque é aquilo. Se você é um tiozão bolsonarista, você pode chamar qualquer um de comunista, sabe? O cara não precisa ser comunista pra se chamar ele de comunista. Então, o que teria pra você espantalhar do Jones Manuel, meio que tem pra todo mundo. E aí o Haddad tem mais coisa pra espantalhar, a Erika Hilton tem mais coisa, sabe? O Haddad e a Erika Hilton cristalizam dois dos horrores, assim, do boomerzão, né? Que é tipo... Um é o socialismo e o outro é, sei lá, eu não gosto desse termo também, mas o wokeismo, entendeu? Sim. Então, a Erika Hilton tá ensinando a criançada a ser gay, sei lá. Aí o cara comenta aí 60 tiozões. O Taxade vai botar imposto na nossa cerveja. E o Jones Manuel? Entendeu? Não tem mobilização de esquerda no WhatsApp. Essa é minha opinião, tá? Sim. Mas é inegável que ele é meio que... Ele apareceu mais, tipo, dos influencers de esquerda hoje, ele é um dos maiores, né? Com certeza. E não só ele. Talvez. Já passou vários outros. Já teve o tal do Gaio Fato, já teve o Ian Neves e tal. Esse web comunismo é uma força ascendente não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Sim, sim. E aí entra no caso aqui do cara que tá votando no Zoran Mandani, né? A gente já falou sobre o Zoran Mandani, foi até um episódio bem visto. Eu vou botar uma foto... Deixa eu ver se tem uma foto dele aqui, cara. Tem aí, não? O Zoran Mandani é esse cara aqui da esquerda, né? Então ele é... Pasme. Etnicamente indiano. A família dele é tipo de... Os caras meio... Professor universitário, diretor de filme e tal. Uma família meio aristocrática de Nova York. E ele é bem socialista e ele tá concorrendo em Nova York, né? Que é tipo o antro do capitalismo global, Wall Street e tal. Enfim... E ele é o democrata mais popular do momento, assim, né? E esse artigo ele justamente faz a comparação do Mandani com o Trump. Porque o que o Trump foi? Ele foi o cara que lutou contra o establishment republicano. Então você tinha esses caras tipo Jeb Bush, sei lá, Mitt Romney e tal, do Partido Republicano, que estavam cansados, ninguém mais verdadeiramente acreditava neles, sabe? E o Trump apareceu pra ser meio que a coisa nova, disruptiva. E o Partido Democrata conseguiu... se preservar o seu aspecto institucional muito melhor. Então, Bernie Sanders, ele apareceu na mesma época que o Trump. A galera de esquerda amava ele, mas o Partido Democrata ele é mais elitista. A Hillary Clinton conseguiu meio que destruir o Bernie Sanders e obrigar ele a dobrar o joelho pra apoiar ela. Depois o Joe Biden, não ele, né? Mas enfim, alguém fez a mesma coisa com o Bernie Sanders pra destruir ele, forçar ele a dobrar o joelho e apoiar. Mas o Zoran Mandani já tá correndo por fora. Mas é isso, né? Porque tem esse sentimento meio anti-establishment muito forte no mundo inteiro. Na direita, ele se cristalizou melhor. Então, nos Estados Unidos é o Trump, no Brasil é meio que o Bolsonaro e tal. E na esquerda ele se cristalizou pior, mas o sentimento tá aí, sabe? Ele só precisa de pessoas. E o tipo de ideologia que essas pessoas anti-establishment estão tendo é ideologia meio que marxista mesmo. Tipo, socialista. E o Mandani é esse cara lá nos Estados Unidos. Então, por exemplo, cadê? O cara fala: durante o jantar com uma amiga da faculdade, politicamente sofisticada, expliquei por que planejava votar em Zoran Mandani para prefeito de Nova York. Em pleno humor da geração X, ela perguntou: porque... Enfim, tá traduzido, né? Mas seria... por que você vai votar? Porque vibes, né? Uhum. Então, tipo, você vai votar por, tipo, bullshit reasons, assim. Ela estava se referindo ao fato de que alguns dos slogans da campanha mais memoráveis do Sr. Mandani são impossíveis de serem aplicados como políticas públicas. Que é o caso também de
da galera comunista, tipo Jones Manuel da vida, assim, né? Ou a própria Erika Hilton, né? A ideia de você ter, não só destruir a escala 6x1, mas implementar a escala 4x3, ponto de vista de política pública, é uma ideia horrível, sabe? Enfim. Veja o seu lema. Congelar o aluguel, que se entende por referência aos cerca de 1 milhão de apartamentos com aluguel estabilizado na cidade. Isso é uma política que no Brasil foi pouco implementada, mas ela era bem comum na Argentina. Foi revertido agora, recentemente no Milei, cara. Exato. Então a ideia é, se você fez um contrato de aluguel, o seu preço meio que não pode ser reajustado acima da inflação. Então, vamos supor que você alugou um imóvel na Orla do Leblon por R$2.000 por mês, em 2002. Cara, hoje o teu aluguel vai estar em R$3.000 por mês, apesar do preço ter mudado e tudo mais. Isso é uma política muito ruim, porque ela desestimula a oferta de novos apartamentos para aluguel e faz com que o aluguel, para quem já não tem um aluguel, fique muito caro, entendeu? Mas enfim, isso é uma das políticas do Zoran Mandani. E aí ele fala: o congelamento do aluguel já foi tentado, ajuda no curto prazo, mas agrava muito problemas de longo prazo. Os inquilinos de baixa renda seriam bem mais atendidos, né? Então uma política muito melhor para eles seria um foco preciso no aumento de oferta de moradias. De qualquer forma, voto nele, diz o autor, né? Então ele reconhece que a política pública do Mandani é uma merda, mas mesmo assim vai votar nele. Continua. Ou pegue viagens de ônibus gratuitas, que o Lula está querendo implementar no Brasil. O senhor Mandani disse pouco sobre como cumpriria essa promessa, já que o prefeito de Nova York não controla o sistema de transporte público da cidade e as instituições que o fazem provavelmente odiarão a ideia. De qualquer forma, voto nele. Estou fazendo isso porque ele está assustando as elites do poder e deixando os membros do establishment do próprio Partido Democrata loucos. Porque as coisas deram perigosamente errado nesse país e, como muitos outros nova-iorquinos, estou pronto para demolir todo o teatro. Esse é o mesmo espírito que motivou tantas pessoas a votarem em Donald Trump. Dá para perceber a ironia. Talvez não haja dois políticos mais distantes no espectro ideológico, ou dois que sejam menos alinhados pessoalmente. Trump prometeu repetidamente destruir o comunista Mandani, e além dele, Nova York, se o senhor Mandani for eleito. Mas os apelos que eles fazem aos eleitores e a forma como os eleitores respondem são estranhamente semelhantes. E aqui mais pra frente ele fala especificamente sobre os jovens, cara. Fala como que, por exemplo, os democratas, que é o partido de esquerda nos Estados Unidos, têm se esforçado para descobrir como reconquistar os jovens, que votaram em massa em Trump, especificamente os homens jovens. Em uma pesquisa pós-primária com prováveis eleitores de Nova York, Mandani obteve 85% dos votos entre homens de 18 a 34 anos. Ou seja, bizarro, né? Absolutamente hegemônico, assim. Até surpreendente o resultado, cara, honestamente. Que os jovens de Nova York são meio soft, aparentemente. Exato. Mas também, em parte também por causa pouca alternativa, né? Enfim. Sim, a escolha é o Andrew Cuomo, que é o cara do establishment nojento. Extremamente crony, assim. E o republicano que não tem nenhuma chance, né? E é um velho também, né? Sim. Não se trata apenas dos hipsters do Brooklyn e dos Nepo Babies cultivadores de aura. Caralho, realmente é isso que tá escrito, mano. Exato. Aura Farming Nepo Babies, literalmente. Jornalismo, cara, imparem com os tempos. Muito bom. Pois é. Trata-se de uma cidade inteira de jovens, desde pequenos empresários no Queens até trabalhadores de armazéns no Bronx. E aí tem o caso do Hassan Piker, mas é isso, cara. Você acha que a comparação que tipo, o Mandani é meio que o Trump da esquerda, o Jones Manuel é tipo o Nicolas Ferreira da esquerda também? Cara, a parada... Eu não acho... A parada do Jones Manuel, que ele teria que se posicionar como... Eu não acho que o Nicolas tem a parada de Drain the Swamp, né? Que era uma das coisas... Isso é um elemento recorrente da direita, né? Assim, repetido no Brasil e tal, sei lá. Jânio Quadros era um cara de Drain the Swamp, assim. Ditadura militar, Drain the Swamp. Carlos Lacerda, Drain the Swamp. É um tema que se repete muitíssimo. Collor não falava dos marajás Collor também, caçador de marajás, Drain the Swamp. Então, Drain the Swamp é drenar o pântano, a ideia de que eu vou tirar a sujeirada da política, eu vou tornar uma coisa mais moderna, mais ágil, mais representativa. Você não está sendo representado porque os velhos operadores estão lá te oprimindo. É uma temática de direita, via de regra. Esse aspecto de renovação, de contestação. Historicamente no Brasil, pelo menos. Lá nos Estados Unidos acabou aparecendo com Trump, mas também já havia aparecido outras vezes, muitas outras vezes. Né? E aí eu acho que de um caráter mais misto. Não necessariamente vindo mais pela esquerda, mas mais democrata, mais republicano, enfim. E o Zoran Mandani tá nessa linha também, é o que parece. O que eu acho que o Jones Manuel não está no Brasil, não sei se é possível uma esquerda caçadora de privilégios no Brasil. Assim. Eu não sei se
esse fenômeno político poderia se materializar. Eu acho que a questão, cara, pra mim do Mandani é que hoje o eleitorado de Nova York é o menos representativo dos Estados Unidos possível, assim, né? Sim, ele tem muitos imigrantes, assim. Exato, ela tem um perfil que não é mais nacional, né? A cidade é verdadeiramente cosmopolita, então, por mais que esse fenômeno esteja rolando lá em Nova York, ele é não replicável, eu acho, a nível nacional. Né? Mas eu acho interessante, pra mim a comparação do Mandani com o Jones Manuel é interessante no sentido de que são os caras de esquerda que têm jovens empolgados por eles, sabe? Uhum. Tipo, não tem nenhum jovem... Foi o que você falou. O tiozão boomer bolsonarista fica criticando o Tachad no grupo do Zap. Beleza. Mas a verdade é que os jovens de esquerda não gostam do Haddad. Também sabe? não. Se você é um jovem de esquerda e você gosta do Haddad, cara, eu tenho péssimas notícias pra te dar, mano. Eu acho que você tem que fazer uma reposição hormonal, brother, sabe? É mais o teu prognóstico político aí no futuro. Não, o prognóstico vai ser destruído, existencial. Mano, vá no endocrinologista, biológico. Mano. Se você é um jovem de esquerda e você gosta do Haddad, mano, vai no endócrino, brother, sabe? Você tá ou começa a malhar, pega um sol, assim. Sol. Eu acho que... Sol cura. Literalmente, mano, o seu arranjo hormonal tá zoado, brother. Mas enfim. Mas o Jones Manuel, os jovens gostam dele. Gostam. E entusiasmo é uma parada muito importante pra política, né? Sim. Não, e juventude também, né? A gente tá tentando entender o que tá levando essa reascensão do marxismo assim entre a nossa geração. Na nossa geração, eu não acho que no Brasil chegou a ter baixa necessariamente. Agora, claramente, tem uma renovação maior, né? Pelo menos mais vigorosa, mais internética, assim, né? Eu acho que sempre existiu, mas enfim. Agora chama mais atenção. E eu acho que não tem como distanciar isso de um contexto que é profundamente urbano, mais do que urbano, metropolitano. Então, por exemplo, se você chegar em Goiás... Talvez não tenha muitos fãs do Jones Manuel. Não tem muito. Se você chegar até no Paraná, que é o interior do Brasil, que tem condições mais acessíveis de vida, de sustento, prosperidade econômica até, você não encontra. Pra mim é um fenômeno Rio-São Paulo, cara, basicamente. E até mais São Paulo do que Rio, tá? Eu acho Aqui que é bem bem fraco. Também. É uma coisa quase paulista, assim. O próprio Jones, no Nordeste, deve ter baixíssimo nível de relevância, assim, política, né? Eu acho, né, que a égide do PT é mais forte lá também do que em São Paulo. Mas é representativo do cara que é hiper online e é o cara que é hiper metropolitano também. Então é aquilo, o cara tá trabalhando, ele fez as concessões necessárias que a família dele exigiu, então ele trabalha com um aparato que ele não ama, o emprego não garante nada a ele, não tem estabilidade mais também, esse é outro fator pouco comentado, né? A rotatividade. E a verdade é que eu acho que, no fim das contas, a economia ela tá se tornando provavelmente mais próspera, mas mais desigual, sabe? A forma como tá sendo formada. Se você tem, tipo, mais de 70 anos, você é aposentado e tal. E se você é, tipo, uma pessoa que trabalha... Exatamente. Então, tipo... O numbers go up, mas não de uma forma equânime. Especialmente para quem tá começando uma carreira. Então... A ideia é que, eu vou trabalhar aqui meus 10 anos, daqui a uns 10 anos eu compro uma casa e tal, vou estar casado. Nada mais disso é garantido. Na verdade, nenhum casamento é garantido. Isso não tem nada a ver com o capitalismo, necessariamente. Né? O capitalismo não ajuda também, né? Vamos ser sinceros. Não ajuda, mas é tipo, cara, se você quisesse casar, você casava. Meio que, entendeu? Sim. Não é mais natural. Você vai precisar de um esforço, de um grau de autoconsciência maior pra tudo hoje em dia. Exato. Então, a vida que teu pai teve, teu avô teve de, vou entrar no emprego e vou seguir reto sem pensar muito e vai dar tudo certo. Isso é impossível hoje em dia. Se você está numa cidade verdadeiramente metropolitana, é impossível, né? Sim. Você precisa pensar, calcular. E aí tem alguns caras, porque eu tava falando que até que eu acho que o resultado tá mais desigual. Porque tem uns caras da geração Z que estão se dando bem pra caralho. São os caras que manjam de job hopping, LinkedIn, hacking, startup, não sei o quê. Sabe, tem uma galera que tá... Os bilionários estão ficando mais novos também, eu quero dizer, entendeu? Como é que é o nome daquele cara do WWE que fala, tipo... I'm the rough riding... sei lá o quê. O Macho Man, Randy Savage. Macho Man, teve um momento... Job hopping, LinkedIn, hacking... Exato, mas são os caras que dominam essas novas técnicas pra você conseguir ir bem nessa nova economia digital. É o que eu tô querendo dizer. Mas é pra muito pouco, assim, né? Mas o resultado é muito desigual também, entendeu? O garoto agora que ficou bilionário com Polymarket é novo pra caralho, cara. Tem nem 30 anos, né? Sim. Então eu acho que as oportunidades estão mais desiguais também, estão mais extremas. Então, é uma sociedade que cada vez é menos da norma. Eu vou fazer o básico aqui, não funciona pra você, né? Exato. E não é pra todo mundo também o sucesso mais, eu sinto também, o sucesso, né? Mas é tipo, o básico, entendeu? Sim. E, cara, pra mim tem muito a ver com que esse autor aqui... Essa matéria tá verdadeiramente muito boa. Tem muito a ver com o que esse cara falou aqui, que é tipo, cara, o establishment político só... mandou muito mal, assim, ele foi horrível. Cadê o negócio que ele falou aqui?
Exato. As coisas deram perigosamente errado nesse país. E, como muitos outros nova-iorquinos, estou pronto para demolir todo o teatro, metaforicamente falando. Então, cara, é a mesma coisa que motiva É porque o voto do Bolsonaro ele acabou ficando uma coisa mais velha, né? Mas eu não sei, é tipo... A juventude tá bem radical. Eu acho que a gente até, nessa matéria... Sei lá, talvez a gente pode fazer uma matéria, eventualmente, sobre quem é, tipo, Nick Fuentes, né? Porque ele é uma figura muito... Cara, essa foto tá bem gay. Ele é uma figura muito relevante na web política americana entre os jovens, assim. E ele é, tipo, um cara bizarramente radical, meio neonazi, assim. E... É isso, cara. O nego só tá se radicalizando pra todos os lados, sabe? Sim. Tipo, ser jovem hoje em dia tá ficando cada vez mais radical. E aí vai muito da personalidade, o tipo de coisa que a pessoa acha que vai beneficiar ela pessoalmente. E aí você meio que vira um radical de direita, vira um radical de esquerda. E eu acho que no longo prazo... Sei lá, cara, eu acho que mudanças vão acontecer nas próximas décadas, assim. Eu fico imaginando, por exemplo, a política global, ela ficou muito dominada pelos boomers, sabe? Então ela meio que até hoje ela ainda é dominada pelos boomers, assim. Deixa eu botar de volta o João Manuel aqui. E a geração X meio que nunca assumiu, sabe? Uhum. Tem um risco de passar direto da geração boomer pro millennial, o presidente dos Estados Unidos, né? Que é a figura política mais importante do mundo. Mas eu fico pensando, tem uma chance da geração Z nunca assumir também, porque a geração Z via de regra são os filhos da geração X. Mas, eventualmente, cara, você consegue imaginar a política que é predominantemente feita por pessoas da geração Z? Seria uma porra insana, assim. Insano. Seria insano, porque tanto o nego de direita quanto o nego de esquerda só é meio que muito radicalizado, cara. Eu penso... Cara, você levantou um bom ponto também, né? Que tá tendo uma radicalização nos dois lados, assim. E eu acho que, em parte, talvez... O fato do... O Jones Manuel aparece muito, talvez porque o establishment, o que está estabelecido, é amigável a ele, né? Então, provavelmente, para cada fã do Jones Manuel, tem fã de alguma alternativa à direita. Eu chutaria até que a proporção não é 1 para 1, né? Você acha que no Brasil... Até no Brasil, cara. Mas quem você acha que tá eu não acho no quem Brasil? são eu não acho que tem um nome centralizado. Não assim. existe um Nick Fuentes brasileiro. Não tem o Nick assim, Fuentes brasileiro. Mas é uma parada que tá flutuando aí essa posição, né? Tá para qualquer um pegar. Qualquer um não, mas alguém que seja bom o suficiente. Mas eu acho que tem um processo de radicalização e é isso, né? Da política institucional não representa mais, então a gente vai abrir a nossa cabecinha. O Jones Manuel, cara, eu reconheço ele como o melhor comunicador dentre os caras do webcomunismo. Ele é o cara menos, tipo, evidentemente desprezível. Assim, né? Eu sinto que um dos problemas do Ian Neves, o Ian Neves principalmente, é que, tipo, cara, você olha pra ele, você fica com raiva dele. Porque você é um cara, né? Não, é porque, puta, ele passa um ar de arrogância, assim, é muito cara. condescendente. Ele é muito condescendente, não é então, maneiro, tá ligado? O Jones Manuel é o único desse cara que dá pra jogar bola com. Entendeu? Eu acho que isso... Eu acho que ele seria sujo pra caralho jogando bola, sabia? Tu acha que ele ia querer machucar de propósito? Eu acho, mano. Ele tem cara de ser esse tipo de maluco, mano. Tá, então um esporte que não seja de contato, um ping-pong. Um ping-pong com o Jones Manuel, enfim. Daria pra comer um churrasco e tal. Eu não comeria, mas daria, né? Ele é um cara mais razoável, assim. E ele é provavelmente o melhor comunicador para público amplo também. Então, que você levar o Ian Neves num sindicato de metalúrgicos, vão cuspir nele. O Jones Manuel provavelmente ia conseguir falar. Ele seria respeitado, né? Seria respeitado. Então, big points pra ele. Mas eu ainda não acredito que tudo é orgânico. Me desculpa, entendeu? No Twitter a gente vê muito isso, né? É muito comum posts de esquerda que viralizam com, sei lá, 100 mil likes. Aí você, caralho, 100 mil likes, puta, 100 mil likes é uma viralizada insana no Twitter. Uhum. Aí você vê, tem tipo, 80 comentários. Sim. Pô, cara, não é assim. Eu acho que tem bot demais na internet brasileira. Eu acho que tem ops rolando assim, parte deles... E o Jones Manuel teve a conta dele do Instagram bloqueada, né? O que é suspeito pra caralho, entendeu? Tem uma chance de ter sido bloqueada por causa de atividade de bot, né? Entendeu? Então, eu não acho que nada disso é orgânico. Eu acho que tem muito trabalho de backstage. Não é assim, nossa... Esse cara é o máximo, eu vou seguir ele. E aí, tipo, 1 milhão de brasileiros fazem isso simultaneamente. Mas eu conheço pessoas que gostam do Jones Manuel. Conheço também. Eu conheço muita gente que eu conheço, segue ele. Eu nem imaginaria que consome, mas segue. Mas é aquilo, né, cara? Ele já foi... Ele direto aparece na grande mídia, ele tem algum suporte. Por exemplo, ele já foi no apartamento do Caetano Veloso. Aqui pese isso, foda-se. Mas, enfim, mostra algum tipo de reconhecimento do estabelecimento cultural também. Ele, enfim... Tá perto lá da galera do ICL também, que bota um dinheiro forte nisso tudo. Eu não acho que é orgânico, mas eu acho que tá rolando em alguma medida. Eu quero que em 2026 ele possa se candidatar. Eu gostaria que... Hoje parece que ele tá abrigado com todas as legendas de extrema esquerda.
Porque ele tentou com os asseclas dele, jonesistas, tomar os partidos. Meu Deus. E é hilário, né? Enfim, comunismo, né? E aí ele acabou meio que travado, assim, mal visto. Cara, porque tem muita sigla de extrema esquerda. Eu sei que cada uma delas é um pouquinho diferente, né? Cada uma é uma panela de um cara. O P, PCB... Mas cada um é o esquema de um cara. O PSC é o esquema de um cara, o PCO é o esquema de um cara, que é um dos caras mais... desses caras o mais interessante. O P é o esquema de um cara, entendeu? É tudo um esquema de um cara. Aí se tu não é o cara que tem o esquema... E aí você vai na parada pra quebrar o esquema do cara, porra, você vai ficar queimado. Aí hoje o Jones não tem legenda. Eu vi que ele tava flertando com a galera do PSOL. O PSOL é um partido grande o suficiente pra não ser tomado por ele. Então... Mas ao mesmo tempo o pessoal tem uma vibe bem diferente dele, né? O pessoal hoje tá muito mais identitário, né? O Jones Manoel, até onde eu sei, não... Apesar dele ser, tipo, um homem negro e tal, ele não... Até onde eu sei, ele não bate tanto nessa tecla quanto, sei lá, a Erika Hilton, né? Ele prefere ficar em silêncio quando o assunto é esse, entendeu? Não se compromete, porque, enfim, o compromisso dele é com as massas, a classe trabalhadora, etc. E ele sabe que não é popular, né? Ele é um desses caras que tem a tese de que, todo esse identitarismo, na verdade, é uma manobra das elites pra dividir a classe trabalhadora. Ele é meio dessa tese, assim? Eu acho que o cara old school, tem um pouco de mérito nisso. Sim. E aí a parada é que hoje em dia ele tá sem legenda. Então, provavelmente ele não vai nem conseguir se lançar, né? Ele fez essa cisão dentro do PCB. Vamos supor, tu é o Jones Manoel. E o pessoal falou, ano que vem, você escolhe o teu cargo, tu sai. Tirando coisa ridícula, né? Como presidente, sei lá. Deputado federal pro São Paulo. Mas você acha que ele tem chance de se eleger? Então, aí tem um elemento que eu acredito de bot e impulsionamento artificial, que eu não consegui... Não sei o tamanho, mas eu acho que talvez ele conseguisse, cara, na cadeira. Cara, pessoal de São Paulo, cara. Poderoso, né? Porra, entendeu? Aí vai deputado federal e aí, mano. Talvez respingasse o voto da Erika Hilton nele também. Exato, o coeficiente vai dar uma levantada. O pessoal é forte, cara, da cidade de São Paulo, pelo menos. Ou então vê uma capital que esteja sem um cara, tipo, tem um bom trabalho de base, mas não tem a cabeça de chapa. Aí vai você. No Rio também, o pessoal é bem forte aqui, né? E não tem nomes tão grandes assim. Mas eu acho que São Paulo provavelmente seria o gabarito, sabe? Sim. E aí vai navegando, cara. Mas a verdade é que eu acho que... Eu só não acredito que é tão... Nossa, webcomunismo, meu Deus, tema. Então, os caras estão em todos os podcasts. Eu não acredito também na isenção dos podcasts. Eu acho que o webcomunismo não, mas eu acho que o futuro da esquerda... sim. Tipo, a esquerda vai passar por um momento meio trampístico. Sim. E que foi o que a gente falou. Depois da crise de 2008, que foi um grande fim de uma era, assim, sabe? Tanto a esquerda quanto a direita tiveram seus movimentos populistas. Lá nos Estados Unidos, mas isso respinga pro mundo inteiro. Na direita foi o Tea Party, que eram os caras mais libertários, falando, foi o crony capitalism, né? Foi o capitalismo corrompido e tal. Really didn't get like writing. Sim, que fez a crise de 2008 e logo a gente tem que ser mais libertário. Aí surgiram esses nomes tipo Ron Paul, e aí o Mises ficou popular e tal. Todo o movimento ANCAP no Brasil é derivado dessa parada nos Estados Unidos. Mas o New Deal, o Tea Party morreu e o trumpismo pegou a parada. No Brasil, foi meio que... Teve aqueles movimentos em 2013. Instituto Mises. Então, mas no Brasil é um pouquinho diferente, né? Porque 2013 não era só nas jornadas de 13. Tá. Aí 13 morreu, o Bolsonaro pegou a parada, beleza. Okay. Na esquerda, nos Estados Unidos, também teve uma parada muito semelhante, que foi o Occupy Wall Street. Isso aí. Que era praticamente espelhado o movimento do Tea Party. E teve o Bernie Sanders, que era praticamente espelhado o Trump, só que na esquerda. Só que... Enfim, os motivos pelo qual o Trump conseguiu triunfar na direita e o Bernie não conseguiu triunfar na esquerda são bem interessantes, assim. É porque a esquerda é mais bem organizada, basicamente. Eles conseguiram se organizar mais. Mas, caralho, cara, essa emoção já existe. Bota aí, desde 2008, cara. Vai fazer quase 20 anos, assim, que existe. E, mano, é uma questão de tempo até a esquerda meio que trampificar. E a forma que ela vai trampificar vai ser estilo meio Zoran Mandani. Aparentemente, identitarismo tá em baixa. O Mandani, ele não é muito da parada identitária, ele é mais da coisa econômica, assim como o Jones Manoel. De novo, guardadas as devidas proporções de escala, excesso político e tal. Mas, cara, me parece que vai ser um pouco o futuro da esquerda mesmo, sabe? Essa esquerda um pouco mais identitária, mais econômica, assim. Então, a esquerda nos Estados Unidos era mais organizada institucionalmente. Então, a pluralidade de nomes poderia disputar, né, a hegemonia, o bloco, assim. Eu acho que tem a facção do Obama, meio que a facção que manda, né? Mas é uma coisa difícil de entender como opera. Dizem que o Obama também é um líder relativamente fraco. Né? Um cara macio. Mas, enfim, que seja, tem uma facção do Obama lá que organiza a instituição a seu bel prazer, etc. Eles não conseguiram foder o Mandani, mas ele tá aí se colocando como outro polo de poder. No Brasil, cara, eu sinto que o Lula é mais inescapável ainda. Sim, mas ele tá quase morrendo. Quase morrendo. Mas aí...
Se o Lula morre, é tão misterioso pra mim quem vem, cara. Misterioso também. E o Brasil é um país mais conservador que os Estados Unidos também. Também, entendeu? Saiba disso. Pois é, aí sei lá, o Lula morreu. Vamos lançar o Haddad, que seria a resposta óbvia. Não, mas o Haddad é meio que a Hillary Clinton do PT, assim, né? Concordo, mas ele... Ou isso talvez fosse a resposta mais óbvia também, ao mesmo tempo. Né? Um continuismo, um institucionalismo petista. Mas então, por exemplo, no Brasil teve a parada da escala 6x1. Foi um movimento verdadeiramente grassroots, popular, de esquerda, sabe? Foi. Do PSOL. Do PSOL. Então você tem essas pautas meio bem esquerdistas que ainda geram emoção nas pessoas, coisa que o Haddad não gera. Não sei, será que consegue sair um presidenciável de uma coisa assim, sabe? Pois é. Porque o PSOL no Brasil, eu acho que a sigla é muito mal vista. Eu também acho. Mas não sei, cara, talvez um cara consegue meio que dentro do próprio PT ou do PSB, ele adota uma dessas pautas com uma roupagem um pouco menos radical, assim. Tipo, no campo da esquerda, cara, eu vejo que tá se organizando um polo fora do PT, dentro do PSB também. Eu tô pensando em 2038. Caralho, aí Quem vai ser o presidente... Que corrente... Qual corrente de esquerda vai estar por cima? Qual corrente de esquerda vai estar por cima daqui a 12 anos, tá ligado? Difícil, hein? Pergunta difícil. É muito difícil mesmo. Porque eu não vejo o nome. Eu não vejo o nome. Provavelmente o cara não apareceu ainda, né? Se tiver alguém assim pra disputar o campo. Mas E lá também existe esses caras tipo Hassan Piker. Esse artigo aqui... Não dá. Provavelmente foi escrito por um cara com muita vontade de... Namorar perfeitamente. O Hassan Piker. Então... Se vocês quiserem ver um artigo homoerótico, leiam essa porra. Mas ele fala uma parada real, cara. Esse maluco aqui, ele é tipo o streamer mais popular da esquerda nos Estados Unidos. E ele é, tipo, extremamente radical. Recentemente tava viralizando o corte no Twitter dele dando choque no cachorro dele, né? Eletrocutando o doguinho. Eletrocutando o cachorrinho dele, que é esse cachorro bonitinho. Boa. Então ele é uma pessoa horrível, né, Parmen? Quem diria? Mas ele é extremamente popular. E ele não... grandes streamers, né? E as pautas dele são bater no fascismo do Trump, no nazismo do Trump, sei lá, bater em Israel, agora a resolução da guerra em Israel vai diminuir esse elan particular, mas bater muito no establishment do Partido Democrata também, sabe? Ele é um inimigo do establishment do Partido Democrata, sabe? E a gente vê também aquelas estatísticas de como o Partido Democrata hoje é o mais impopular que ele esteve basicamente em toda a sua história. Porque... Pode trocar essa foto aí, tá meio esquisita, né? O ângulo ali tá meio... Tá meio estranho isso. Meio estranho aí. O cara é um streamer. Ele é basicamente o impera dos Estados Unidos, sabe? Caralho, olha quanto usina ele tem aqui, moleque. Puta que pariu. Enfim. Caralho. O foco desse cara aí deve ser Porra, brutal. Ele tá com... Mano, tem uma caixa bizonha de zina aqui. Tem zina aqui na frente também. Esse negócio... Isso aqui parece café, sabe? Café gelado, né? Iced coffee. Mas, enfim... Ele tem essa pauta de bater no Partido Democrata, e o Partido Democrata está impopular, porque a direita odeia o Partido Democrata, mas isso é mais esperado, mas a própria esquerda também odeia, sabe? Por isso que eu acho que no longo prazo é isso, talvez não seja, exatamente o Hassan Piker, talvez não seja exatamente o Mandani, sabe? Talvez não seja exatamente o Jones Manuel, mas, cara, tem alguma coisa, tem alguma parada surgindo borbulhando aí, né? Tem alguma parada borbulhando também. Tipo, a geração Z... Sei lá, a galera fica nessa geração Z católica, bababá. Tipo, cara, alguns podem até ser católicos, mas, porra, também tá surgindo meio que os marxistas, sabe? E mesmo às vezes os católicos, eu vejo na internet, tem uma lógica meio anticapital, assim, eles são meio... eu gosto de coisas tipo de distributismo, o valor da pequena propriedade, a agricultura familiar. Assim, pra mim, pautas politicamente inférteis, né? Mas tem esse sentimento antissistema muito grande na nossa geração e ele se manifesta nas suas mais diversas formulações, assim. Mas eu acho que em termos de radicalização, cara, definitivamente tem um elemento de esquerda que impressiona, né? Porque ele tá surgindo meio que de forma espontânea no mundo pós-91. Então meio que... No Brasil ele tá tomando um tom meio sinofílico também, né? Isso é outra distinção interessante. É que meio que... Os Estados Unidos meio que não dá, né? Pra você babar muito ovo, assim, de países que não são os Estados Unidos. Ele é um país mais patriótico. Mas no Brasil meio que sempre tem um modelo de socialismo real. Né? E por muito tempo... Teve um período que foi a União Soviética, óbvio. Aí depois teve um tempinho que foi Cuba. Então você via muito a galera falando, pô, Cuba é muito bom, na verdade, etc. Pô, taxa de alfabetização é muito bom, o sistema de saúde é muito bom. É um país pouco violento, é um país zero violento e tal. Isso é verdade. Isso é verdade. De dois caras que estiveram lá, entendeu? Sim.
é pouco violenta, mas enfim, é uma merda. Todo mundo que vai lá percebe que a população paupérrima, boa parte da população também está em condição adversa, assim, tem gente se prostituindo, tem gente tentando dar golpe, é uma merda. É um cu, falta energia, a comida é de má qualidade, enfim. Ok, isso. E agora meio que tá virando a China, entendeu? E é interessante ver isso, porque isso não tá acontecendo nos Estados Unidos. Eu boto mais fé em virar, tipo, Partido dos Trabalhadores virar, tipo, Partido Sinofílico dos Trabalhadores e dar uma... Vamos chinesar. Porque isso seria popular no Brasil, hein? Uma agenda chinesa. Enfim, ninguém ia querer fazer o 667, né? Então, o que é o 667? Como é a jornada de trabalho dele? É 776. De 7 às 7, 6 dias por semana. Ninguém vai querer meter o 776, mas vai todo mundo querer o prédio com LED. Essas coisas não coexistem, mas ok, entendeu? Tem alguns aspectos das políticas da China que eu até eu gostaria, dependendo de como você vendesse, assim. Mas, enfim, sei lá, eu fico um pouco de medo, cara, quando a geração Z ficar mais velha e tal, ser mais as lideranças, ser uma parada meio tipo, cara, Itália após Primeira Guerra Mundial, assim, ou Alemanha após Primeira Guerra Mundial, sabe? Que é tipo, tem dois grupos extremamente radicalizados, e é tipo, cara... E é isso, Team Deathmatch, só pode sair um, né? Exato, Team Deathmatch, só pode sair um, entendeu? E eu tenho um pouco medo disso. Claro que é muito difícil você comparar 2025 com 1925, porque hoje em dia todo mundo é soft, né? É isso que eu ia falar. Naquela época, cara, nego era durão demais, assim, sabe? Porra. Tipo, era um bando de herói de guerra e tal, pessoas foram traumatizadas nas trincheiras da Europa. Porra, pra mim é o critério que distingue fundamentalmente os dois tempos, porque a gente não teve uma grande guerra no início desse século, né? Exato, mas sei lá, vai saber, entendeu? É porque boa parte da ascensão do fascismo e do nazismo pode ser explicada só por, tipo, um bando de soldados sem o que fazer, cara. Puto, né? E puto, revoltado. E com medo da parada da União Soviética que tinha rolado. Exato. Tipo, 30%, 40% da ascensão desses dois movimentos pode ser explicado só por isso. Você tem um bando de soldado que gosta de violência, tá meio preocupado, com medo, e aí eles estão lá, né? O Lenin se encontram, o Lenin foi exatamente isso também, né? Aí os soldados vão, se encontram e falam, mano, tá foda, né? Vamos dar porrada em alguém. Aí dá uma porrada em alguém e fala, caralho, vamos chamar o fulano na próxima. Aí vai fazendo essas coisas aí, Freikorps, enfim, camisa anérea. Brown shirts, a porra toda, né? Vai tudo nessa mesma linha, assim. Só tem uns caras que estão... Que eu também acho, cara, que a guerra, ela serve meio que pra... Ela rompe um véu, assim, né? Total. Que é, tipo, quer dizer que você pode habitar num lugar meio... onde violência existe, né? Tipo, violência existe, não tem nada que possa te impedir de ser violento. E aí, quando você volta da guerra, é difícil você voltar a pensar, não, se eu for violento agora, eu vou ser punido pela lei. Exato. E é um pouco aquele negócio, tipo, cara, eu já passei por essa porra na Primeira Guerra, mano. Foda-se. Eu não tenho medo de ser preso, entendeu? Exato. Eu não tenho medo de ser morto, sabe? Tipo, eu vou só... Tipo, eu tava com os meus caras na trincheira lá, tava com o meu batalhão na trincheira. Se os meus manos do batalhão me chamarem pra brigar na rua, isso é muito tranquilo comparado com o que eu já fiz. E, cara, eu estudei muito a Primeira Guerra Mundial, porque a gente passou pelos 100 anos do início da Primeira Guerra Mundial na escola. No ano de estudar a Primeira Guerra Mundial. Não vou entregar. E aí eu comprei, cara, um box, assim, da Folha de São Paulo sobre a Primeira Guerra Mundial. E, cara, mano, quem viu essa porra, cara? Mano, hats off to you, cara. Você sobreviveu a uma parada sinistra. Não tem como você não ter voltado sequelado mesmo, sabe? Sim. Sem noção, assim, meio perdido. Porque eu acho que a Primeira Guerra Mundial, inclusive... A Segunda Guerra Mundial foi mais brutal. Com civis, especialmente. Mas a Primeira Guerra Mundial foi mais brutal com tropa. Definitivamente. Sabe? A introdução de muita coisa. Né? Menos herói, cara. A introdução de arma química, o Gatling Gun, né? Em uso amplo. E as táticas ainda estavam O tanque antiquadas. começou a ser usado, o avião começou a ser usado. Sabe? Muito delta de tecnologia. Então você tinha divisão de cavalaria contra divisão de tanque. Puta, uma merda só, cara. É o famoso shit show, né? Quem voltou disso voltou traumatizado definitivamente. Quem lutou no Isonzo e voltou pra Itália, quem lutou em Verdun e voltou pra Alemanha, cara... Pois é. Mas enfim, é isso. Então a geração Z está encontrando Marx. E fique preocupado. Talvez não seja a década de 2030, mas a década de 2040, 2050, seja loucura. Mas é isso, pessoal. Esse foi o nosso Classe de hoje. Muito obrigado por ter assistido aqui. Entra no site, a gente vai fazer um encontro de membros dia 25 de outubro em São Paulo. Essencial que você esteja presente, amigo. Exato. Então www.novosclasses.com.br. Entra lá se você quiser ir. E fora isso, nos siga no Twitter. Meu arroba é pessoa A99. Meu arroba Novos Clássicos. Eu roubei o arroba do Pessoa. Obrigado. Valeu.